Olá, povo de Deus, a graça e a paz, tudo bem com você? Espero que sim. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo, a depender do local que você esteja assistindo esse vídeo. Deus esteja contigo, que a paz que excede todo o entendimento seja sobre a sua vida. Eu sou Jonathan Cadiz, estou aqui para compartilhar mais um vídeo da Palavra de Deus com você. Que bom ter você com a gente, você que está sempre aí no nosso canal, muito bem-vindo mais uma vez. Você que está entrando a primeira vez, tá? Fica até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu like, ative o sininho das notificações para você ter acesso a todos os conteúdos que a gente colocar, tá bom? Faz isso aí, é bem rapidinho, 10 segundos, é de graça, tá bom? Não custa nada, e assim você faz com que esse canal seja um ponto seu também, e também nos ajuda muito, tá? Porque o YouTube ele vai entender que os nossos conteúdos precisam de uma janela maior de visualizações, então você ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com você, na verdade, uma continuação do vídeo anterior que nós colocamos falando sobre o Carnaval, e no vídeo anterior eu falei sobre a origem do Carnaval, a origem macabra, por sinal, a origem oculta, e também o sentido espiritual por trás do Carnaval, e prometi que hoje nós iríamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Falando sobre qual a minha posição como igreja. O que eu devo fazer? Bom, eu vejo posturas diferentes. Algumas igrejas fazem bloco gospel. Isso é uma boa estratégia de evangelização? Outras igrejas fazem retiros, né? Pegam seus jovens e vão para locais específicos, né? Fazem, então, um retiro. Isso é viável? Outras sequer abrem as portas. Temos igrejas que no período do Carnaval fecham. Isso é viável? Bom, vamos falar um pouco sobre isso, um assunto bem atual, bem moderno, e junto nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então Jesus diz que nós, como igreja, somos o sal da terra. O sal é aquilo que dá sabor, que tempera, que modifica. E o sal também serve para conservar o alimento, principalmente no contexto da época de Jesus, onde não se tinha geladeira, né? Então o sal ele serve muito para conservar o alimento. Agora, se o sal perde o sabor, de nada serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se a igreja perde o sabor, perde a identidade, perde a essência, se a igreja não é mais diferente do mundo, de nada mais serve, a não ser para ser jogada fora e pisada pelos homens. Assim como o sal, a igreja também é luz do mundo. Luz é o oposto de treva, ou melhor, as trevas é o oposto de luz, porque aonde não há luz, ali automaticamente vai haver trevas. Então a igreja, através do Espírito Santo que está nela, ela ilumina, ela mostra o caminho, e treva e luz não combinam. Como eu disse, um é o oposto do outro. Então a igreja é luz e não se mistura com trevas. E Jesus diz que não se pode acender uma candeia e esconder. Pelo contrário, quando alguém acende a luz, ele tem a intenção de que essa luz ilumine ao redor. Então a igreja não pode estar escondida nesse período. Ela tem que estar como um farol no meio das trevas, brilhando, iluminando esse mundo perdido. E Jesus termina dizendo, para que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então a igreja ela dá testemunho. A igreja ela brilha porque ela reflete a luz do Espírito Santo. A igreja é diferente do mundo. O que Jesus está dizendo é que o mundo tem que olhar para a igreja
e as nossas boas obras, que é diferente das obras do mundo, conforme Paulo fala aos Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 20 e versículo 21, as obras da carne e o fruto do Espírito, as obras da igreja precisam ser, como Jesus frisa aqui, boas obras. Então é diferente do mundo, e o mundo precisa olhar para nós e enxergar isso na igreja. Há pouco tempo nós vimos a cantora Baby do Brasil e a cantora Ivete Sangalo. Eu não vou me ater aqui a julgar a Baby do Brasil. Vou até chamá-la de irmã, por que não? Então não quero me ater a julgar a postura dela, o jeito como ela entende ser cristã, os ambientes aonde ela anda. Isso seria para um outro vídeo. Fato é que a Bíblia diz que se nós não clamarmos, Deus faz as pedras clamarem. Se o profeta for burro, ele usa até uma mula. Claro que eu não estou comparando aqui a Baby do Brasil com uma mula. Estou falando que Deus ele pode usar pessoas improváveis em lugares improváveis para que a palavra dele se cumpra. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam em casamento. Levavam sua vida rotineira normal. Ninguém deu crédito à palavra de Deus através de Noé. E assim como foi naqueles dias, o mundo pereceu, o mundo perecerá. O que mais me chama a atenção é a reação das trevas quando a palavra de Deus é anunciada. E como a cantora Ivete Sangalo, que tem sua religião, sua crença, seu pacto com as entidades malignas, a reação dela demonstra que no mundo espiritual há uma reação. Como Satanás quer trocar a verdade do Evangelho pela mentira, como ele quer deturpar a palavra de Deus e trazer à normalidade o que é anormal, é fazer do pecado prática normal e fazer da palavra de Deus algo rejeitado pelos homens. Isso trouxe no mundo espiritual um terremoto. O mundo espiritual foi sacudido e nós vemos não só lá no mundo, o assunto mais falado é o Apocalipse e o arrebatamento, quando o mundo está passando pelo período das trevas do carnaval. E não só lá no mundo, mas nos nossos púlpitos, nos grandes congressos que está tendo, o assunto falado é o Apocalipse e o arrebatamento, porque Deus usou alguém para falar no meio daquele lugar. Bom, dito isso, surge uma pergunta. Qual é a nossa posição como igreja? Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Então o evangelho ele precisa ser pregado a todo tempo, independente da circunstância, independente da situação. A nossa posição é ser sal entre um mundo podre, é ser luz entre um mundo perdido nas trevas. Fale de Jesus no carnaval, mas Paulo diz a Timóteo para pregar a palavra e estar preparado. Então esteja preparado para falar de Jesus no carnaval, para sair nesse mundo perdido nas trevas, pessoas alcoolizadas, pessoas praticando relações sexuais no meio da rua, mulheres andando seminuas e homens também, o homossexualismo, pessoas entregues ao alcoolismo, às drogas ilícitas. Então, você precisa estar preparado. Agora, muitas igrejas fazem retiros. Os nossos jovens, principalmente, são os mais atacados nesse período do ano. Então, se você não está preparado, por que não se retirar? Por que não ir para um retiro com uma igreja e ali passar momentos de comunhão, de santificação, se aperfeiçoando? Nós temos 365 dias no ano para falar da palavra de Deus. Se você não está preparado, deixe pelo menos nesse período para quem está preparado, para combater as hostes espirituais. Então, um retiro evangélico no período do carnaval não é errado. Agora, tem igrejas que sequer abrem as suas portas. Jesus diz na palavra que nós lemos que não pode se esconder a candeia. Se nós somos luz para brilhar durante esse período. Eu entendo que pessoas aproveitem o período de carnaval para ir viajar, mas não é possível que não vai sobrar ninguém na igreja para abrir igrejas, para os cultos acontecerem normalmente, para se ter um local de adoração, de oração, para ser um farol no meio dessas trevas? Ora, é estranho que uma igreja não abra no período de carnaval. Agora, e as estratégias de evangelização? É certo fazermos blocos gospel, como nós vemos? É uma boa estratégia? Bom, um texto muito usado para quem defende essas inovações e estratégias é o de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 e 21.
quando Paulo diz que tornei-me um judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus, e para o que estão debaixo da lei, tornei-me como se tivesse debaixo, sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar o que estão debaixo da lei. Para o que estão sem lei, tornei-me como um sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Paulo aqui não está dizendo que ele se torna amigo do mundo para ganhar o mundo, que ele se faz de treva para ganhar quem está na treva. O que Paulo está dizendo é que se comer carne escandaliza o judeu, ele deixava de comer para ganhar o judeu, para não escandalizar o judeu. É isso que Paulo está dizendo. Ele mesmo aconselha que se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Paulo está preocupado com isso. Paulo não está dizendo que temos que ser parecido com o mundo para ganhar o mundo, até porque ele mesmo diz em Romanos 12, por exemplo, versículo 2, não vos conformeis com o mundo, não tomeis a forma do mundo, não vos amoldei como o mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E transformai-vos aqui é metanoia, é a mudança de uma lagarta que entra no casulo e sai borboleta, e depois que vira borboleta nunca mais volta a ser largata. É mudança de vida, de natureza. E outro texto citado é de Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 34, é onde Paulo está em Atenas. E ali ele vê um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. Ele prega o evangelho, é levado ao Areópago, e ali ele fala daquele altar, e alguns querem usar esse texto para dizer que Paulo usa um altar pagão para pregar o evangelho. Então eu posso fazer bloco gospel para ganhar o mundo. Não. Paulo ele usa o altar vazio ao Deus desconhecido e apresenta a eles o Deus desconhecido. E mostra a eles que ele é o único Deus. E mostra a eles que esse Deus não se limita a templo, a parede e a imagens. Esse é o real significado do texto. Não está dizendo que eu tenho que me misturar com o mundo para ganhar o mundo, que eu tenho que ser igual ao mundo para ganhar o mundo. Isso é mentira. Tiago capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Jesus ele não mandou apenas ir e pregar o evangelho, mas ele também mandou discipular. O que isso significa? Significa que a igreja prega o evangelho, proclama as boas novas, a notícia da salvação. Ela apresenta Cristo. E quando ela apresenta Cristo e alguém vem a Cristo, ela tem o dever de discipular, de ensinar. Agora, pera lá. Como eu discipulo alguém que eu tiro do mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja? Como alguém vai se converter, ter mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter, se ela aprende dentro da igreja aquilo que ela fazia no mundo? Não se ganha quem está na mentira, apresentando uma meia-verdade. Não se salva quem está na treva sem ser luz. Não há possibilidade de tirar quem está no mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Em outras palavras, João capítulo 16 diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que é uma boa notícia, crente. Ele veio em Atos 2. Ele habita em você. Ele não precisa de bloco gospel. Ele não precisa de adaptações. Ele convence o mundo. Sabe o que vai salvar o mundo? A palavra de Deus, Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não precisa de carro alegórico, não precisa de samba, não precisa imitar a podridão do mundo. Basta apresentar a palavra de Deus. E o Espírito Santo convence o pecador. Não sou eu, não é você. Não é por força, não é por violência, muito menos por adaptações. É pela palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. Nós não vamos ganhar quem está lá fora, trazendo o que está lá fora para dentro da igreja. O Espírito Santo não precisa disso. Deus não precisa disso. E a palavra dele é suficiente para ganhar, para salvar o mundo. Termino esse vídeo deixando para a sua vida Epístola de Judas, versículo 22 e 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne.
Judas, ele está mandando ter misericórdia, mas não perder o temor. Tenham misericórdia com temor. E Judas está falando para a igreja arrebatar aqueles que estão sendo perdidos no fogo, mas não se contaminar pelo fogo, odiando até a roupa contaminada pela carne. Judas está falando para ganhar aqueles que estão perdidos, mas não se perder também, não se contaminar também. Esse é o papel da igreja e a nossa posição. Que sejamos sal e que sejamos luz para uma geração perdida. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.